Vamos lá, pessoal. Então, retomando aqui, temos então agora na sequência o teorema 1.20, que diz o seguinte, né? Então, se um plano gama intercepta um plano π segundo uma reta R, tá? Então são dois planos secantes, então o plano gama vai interceptar todo o plano paralelo ao plano π, certo? Segundo também uma reta que é paralela à reta R, tá? Então essa que é a ideia, né? Então se eu tenho um plano, né, secante com um plano gama secante com um plano π, né, cuja interseção é uma reta R, então qualquer outro plano π' paralelo a π vai ter interseção com o plano gama e vai ser uma reta que é paralela à reta R, tá? Isso que diz esse teorema, tá? Vamos ver então a ideia da demonstração, tá? Então aí nas notas de aula está bem escritinho aí. Aqui eu vou dar uma ideia geral de como é a ideia da demonstração, tá? Bom, então vamos supor que π', né, seja um plano paralelo ao plano π, tá? Primeira coisa, esse plano gama ele vai ser secante com o plano π. Por que vai ser secante? Qual que é as possibilidades de posição relativa entre dois planos? Ou eles são coincidentes, ou eles são secantes, ou eles são paralelos. Bom, por que eles não podem ser coincidentes? Bom, se eles fossem coincidentes, né, como o π' é paralelo a π, então gama seria paralelo a π. Mas se gama é paralelo a π, ela não tem interseção, o que é falso, porque eles têm interseção. Então gama não pode ser coincidente com π', tá? Então não pode ser coincidente. Podem ser paralelos? Bom, por que não podem ser paralelos? Pega um ponto dessa reta R, tá? Então é um ponto que está tanto no plano π, quanto no plano gama, tá? Beleza. Se gama fosse paralelo a π', o que ia acontecer? Eu teria dois planos, gama e π, paralelos a π', passando por um ponto P, o que é um absurdo, né? Porque a gente viu que dado um plano e um ponto fora desse plano, existe um único plano paralelo ao plano dado passando por aquele ponto, tá? Então aqui eu teria dois planos paralelos a π' passando por um único ponto. Então seria um absurdo. Então o gama não pode ser paralelo ao π'. Tá joia? Muito bem. Bom, se não pode ser coincidente e não pode ser paralelo, a única opção que sobra são secantes. Se eles são secantes, a interseção é uma reta, como a gente já viu, tá? Então a interseção entre esses dois planos é uma reta. Vou chamar essa reta de reta S, como na figura aqui, ok? Muito bem. O que eu preciso mostrar então? Primeira coisa que a gente mostrou é que os dois planos se interceptam segundo uma reta, que era a primeira coisa, ó. Então, π intercepta todo o plano paralelo a gama intercepta todo o plano paralelo a π segundo uma reta. Foi o que a gente mostrou. E a outra parte é para mostrar que a reta que a gente encontrou é paralela à reta R, tá? Bom, voltando lá nas definições, lá nas posições relativas entre duas retas, o que a gente viu? A gente viu que duas retas são paralelas, satisfaz duas condições. Primeiro, tem que ser coplanar. E segundo, a interseção tem que ser vazia, tá? Então tem que satisfazer essas duas coisas. Bom, primeira coisa, essa reta R e essa reta S são retas que moram no plano gama, tá? Então se elas moram no plano gama, então quer dizer que elas são coplanares, tá bom? Então são duas retas coplanares. Então a primeira condição, beleza. Agora eu preciso verificar que de fato a interseção entre as duas retas é vazia, tá? Supõe que elas se interceptam. Se elas se interceptassem, o que ia acontecer? Como a reta R mora no plano π e a reta S mora no plano π', um ponto de interseção entre essas duas retas seria um ponto de interseção entre esses dois planos. Só que esses dois planos são paralelos, então a interseção é vazia, então não pode ter interseção a reta R e a reta S.
Por isso a interseção é vazia entre essas duas retas e, consequentemente, elas são paralelas. Tá bom, pessoal? Bom, então eu não escrevi nada da demonstração, mas vocês podem ler aí nas notas de aula, tá bem escritinho aí, tá? Mas aqui eu falei da ideia. Então a primeira coisa que a gente mostrou, né? A gente concluiu que esse plano gama e o plano pilinha tem que ser secantes, pois eles não podem ser nem coincidentes e nem paralelos, tá? Porque contraria ou a hipótese que a gente tem aqui, ou um dos teoremas que a gente já viu nesta aula, tá? Muito bem, depois a gente concluiu então que a interseção é uma reta, né? Por eles serem secantes, e aí temos que mostrar que essas duas retas são paralelas. Primeiro são coplanares, porque moram no mesmo plano, e se elas se interceptassem, então esses dois planos iriam se interceptar, o que é um absurdo porque os dois planos são paralelos. Tá bom? Então essa aqui é a ideia, tá? A escrita fica então por conta de vocês verificarem aí nas notas de aula.